Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos continuar a nossa reflexão dominical sobre o mistério da Eucaristia. E hoje nós vamos pegar o texto da carta de São Paulo aos Coríntios. É o capítulo 11. Do versículo 23 até o versículo 29. Ouçamos o texto de São Paulo. De fato, eu recebi pessoalmente do Senhor aquilo que transmiti para vocês. Na noite em que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e, depois de dar graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é para vocês. Façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, após a ceia, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que vocês beberem dele, façam isso em memória de mim. Portanto, todas as vezes que vocês comem deste pão e bebem deste cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, todo aquele que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Portanto, cada um examine a si mesmo, antes de comer deste pão e beber deste cálice. Pois aquele que come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe a própria condenação. Este texto de Paulo mereceria dois momentos de reflexão. Primeiro, neste domingo, nós estamos aqui no nosso sexto encontro sobre a questão da Eucaristia, e mereceria um outro encontro também para que possamos refletir aquilo que Paulo chama de memória. Paulo começa o nosso texto sobre a Eucaristia dizendo: de fato, isto é, verdadeiramente, Paulo está falando aquilo que ele coloca como uma verdade, é uma verdade de fé. De fato, eu recebi pessoalmente do Senhor. Esta realidade ele recebeu da comunidade cristã, porque Paulo já havia percebido que não se separa o corpo de Cristo da sua igreja. A visibilidade do corpo de Cristo na vida dos cristãos manifesta a presença do Cristo cabeça numa unidade inseparável. Isto Paulo fez a experiência lá no caminho de Damasco, quando ele, perseguindo os cristãos, encontrou com Jesus Cristo. E aquela voz dizia então a Paulo: Saulo, por que me persegues? Ele então pergunta: quem és tu, Senhor? E Jesus então diz: eu sou Jesus que você persegue. Paulo perseguiu os cristãos, a visibilidade da igreja, e depois ele percebeu que perseguir a visibilidade da igreja seria perseguir o próprio Cristo, que é a cabeça da igreja, que forma com a igreja uma unidade inseparável. E também da realidade da presença, da graça de Deus na vida de Paulo.
E ele diz: eu recebi pessoalmente do Senhor aquilo que transmiti para vocês. Paulo, então, deu agora uma realidade que ele recebeu. Ele recebeu, ele passa essa realidade. A palavra, né, transmitir significa tradição, entrega. Paulo entregou à comunidade de Corinto uma realidade, uma tradição, né, que ele passou para essa comunidade, que ele transmitiu a esta comunidade. Então, o elemento da tradição da Eucaristia passada por Paulo à comunidade de Corinto. E ele diz: na noite em que foi entregue, fazendo referência aqui àquela ceia que Jesus celebrou com seus apóstolos. O Senhor Jesus tomou o pão. Então, aquela realidade dele tomar o pão, né, dentro daquela ceia, mas este pão vai ter um significado para além daquilo que o pão significa. Ele vai dizer: e depois de dar graças sobre este pão, o partiu e disse: tomar, dar graças e partir. São gestos eucarísticos. E disse: isto é o meu corpo que é para vocês. Eu dizia nos encontros passados, os discípulos, naquele momento da ceia, estavam participando antecipadamente do mistério da cruz, porque o corpo que Cristo iria dar na cruz, os apóstolos já participam deste pão, onde Jesus toma, dá graças e parte, e entrega dizendo: isto é o meu corpo. O destino desta realidade, desse corpo que será derramado na cruz e que os apóstolos recebem por antecipação na ceia, é para vocês. Nós somos destinatários deste pão. E depois Jesus por 2 vezes vai falar: façam isto em memória de mim. Esse texto, essa realidade, nós vamos refletir domingo que vem, no nosso próximo encontro. E diz: do mesmo modo, após a ceia, já haviam ceado, então após a ceia, Jesus toma o cálice e diz: este cálice é a nova aliança. Ora, se é nova, é porque existe a antiga. Então, a nova aliança vem para suplantar a antiga. A antiga, né, que foi selada com sangue de animais, agora a nova será selada com o sangue do próprio Cristo Jesus. Então, agora nós temos, no mistério da Eucaristia, a nova aliança, que seria derramado na cruz, o sangue de Cristo derramado na cruz, vem antecipado aos discípulos, naquela taça, com aquele vinho, e Jesus diz, né? Ele tomou esse cálice e diz: é a nova aliança no meu sangue. Jesus sela aqui a nova aliança. Esta nova aliança tem um significado de que, a partir de agora, nós somos marcados por uma aliança nova que foi selada por Jesus Cristo na cruz. E ele diz: todas as vezes que vocês beberem dele, façam isto em memória de mim. Então, Paulo novamente faz essa referência à memória que nós veremos no próximo encontro. E ele diz: portanto, agora que vem, todas as vezes que vocês comem deste pão e bebem deste cálice, todas as vezes,
todas as vezes que é celebrada a Eucaristia, todo momento em que se celebra a Eucaristia. Então, todas estas vezes em que nós celebramos esta Eucaristia, nós estamos comendo deste pão, bebemos deste cálice, e isto para nós nos coloca numa dimensão futura, escatológica. Estão anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Então, naquele momento em que nós celebramos todas as vezes, então, se nós celebramos hoje, estamos celebrando esta memória do corpo e do sangue de Jesus, o mistério da cruz. Então, naquele momento em que nós estamos celebrando, estamos anunciando a morte do Senhor, porque aquela realidade que aconteceu no passado, ela vem atualizada no presente, e nós somos inseridos neste mistério do Cristo e participamos verdadeiramente do mistério da cruz, inseridos no seu corpo, sendo imolados também com ele. A realidade daquela realidade que aconteceu lá no passado ainda repercute no presente e ainda continua dando validade de que o que foi no passado também o seu efeito está no presente. Então, nós estamos anunciando a morte do Senhor até que ele venha, no caso aqui, na realidade final, né? Quando nós professamos, né, que ele haverá de vir para julgar vivos e mortos. E Paulo então diz: por isso, todo aquele que comer do pão e beber do cálice do Senhor indignamente. Ora, se eu como um pão comum, se eu tomo um vinho comum, então, se é comum, não tem significado nenhum, é simplesmente um pão, é simplesmente um vinho. E Paulo diz: mas se eu tomar este pão e este cálice, então não é qualquer pão, é qualquer cálice. É justamente aquele pão, aquele cálice, que normalmente quando nós nos celebramos, né, onde se toma o pão, se dá as graças e parte, se toma o cálice, né, e diz as palavras, então naquele momento, né, todas as vezes que nós fazemos, nós participamos deste mistério do Cristo, mas se tomarmos isto indignamente, nós seremos réu do corpo e do sangue do Senhor. Ora, pão comum não faria isso. Este pão tem um significado, tem uma realidade, vamos falar melhor, uma realidade muito mais profunda do que simplesmente um simples pão e um simples cálice, né? A Eucaristia, ela não é um teatro, o teatro não salva. Para salvar tem que ser Deus, só Deus salva. É Deus que é portador da salvação. Se a Eucaristia não é a realidade da presença real de Jesus, então ela não é também portadora de salvação. E se ela é simplesmente um corpo, é simplesmente um pão e o vinho, então pelo fato de ser pão e vinho, não implica nada, simplesmente é uma representação, e essa representação não significa nada. Mas o texto de Paulo diz que comer do pão, beber do cálice de forma indigna, nos tornamos réu do corpo e do sangue do Senhor. Aqui tem uma realidade de mistério divino. Não é qualquer pão, não é qualquer cálice com vinho. E São Paulo diz, portanto, cada um examine a si mesmo antes de comer deste pão e beber deste cálice. Porque não é qualquer um, né? Pois aquele que come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe a própria condenação. Mais adiante, um pouco anterior, na mesma primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10º, no versículo 16 ao versículo 17, Paulo diz:
O cálice da bênção que nós abençoamos. Então, o cálice da Eucaristia que é abençoado. Isto é meu corpo, isto é meu sangue. Então, o cálice da bênção que nós abençoamos não é a comunhão com o sangue de Cristo. Ora, o cálice com vinho, abençoado, para nós é comunhão com o sangue de Cristo. Nos faz participar dessa unidade com Cristo. Então não é simples pão, não é simples vinho. É uma realidade que nos faz participantes reais deste mistério da cruz, antecipado aos discípulos e que nós atualizamos todas as vezes que celebramos a Eucaristia. E todas as vezes que celebramos a Eucaristia, o cálice da bênção é a comunhão com o sangue de Cristo. E diz: o pão que partimos não é a comunhão com o corpo de Cristo? Isto é o pão partilhado, abençoado. É também esta comunhão, esta unidade que nós vivenciamos na Eucaristia com o próprio corpo de Cristo. É a própria realidade do próprio Cristo. É Cristo verdadeiro, Cristo único, Cristo vivo na Eucaristia. E ele disse: e como há um único pão, então o pão da Eucaristia nos une, a Eucaristia nos faz unidade. Então, esse pão eucarístico nos une. Nós, embora somos muitos, somos um só corpo. A Eucaristia nos gera em nós a unidade. Formamos, naquele momento, o único corpo de Cristo. Então, a Eucaristia gera essa unidade, pois participamos todos deste único pão, que é Jesus Cristo, o pão da Eucaristia, o pão que nos foi dado. Mais adiante, nesse capítulo 10, na primeira carta aos Coríntios, do versículo 21, então, São Paulo diz: vocês não podem beber o cálice do Senhor, da Eucaristia, e o cálice dos demônios. Não podem participar da mesa do Senhor, isto é, da Eucaristia, e da mesa dos demônios. Então, nós temos que ter esse discernimento, daquilo que nós recebemos na Eucaristia, que é a realidade presente do corpo e sangue de Cristo. Então, eu termino essa parte de reflexão de Paulo, nós ainda vamos voltar a este texto mais detalhadamente, lembrando, aqui para nós, Eucaristia é uma participação real do próprio Cristo. Cristo que se fez nosso alimento, Cristo que se entregou por nós na cruz. E todas as vezes que nós participamos dessa Eucaristia, estamos atualizando, vivenciando esta realidade, estamos sendo inseridos no mistério da cruz, fazendo parte deste mistério, imolando também nossa vida com este único corpo de Cristo que nos faz unidade. A Eucaristia faz a unidade da Igreja. A Igreja celebra a Eucaristia para estar sempre unida ao seu Cristo, ao seu esposo. Eu termino, então, essa parte, lembrando o número 65 do Mediator Dei de Pio XII, quando ele fala do mistério eucarístico, ele vai falar do segundo fim, da segunda finalidade da Eucaristia. O segundo fim é a ação de graças a Deus. Eucaristia é uma ação de graças, dirigida a Deus. O Divino Redentor, que é Jesus, como filho de predileção do Eterno Pai, de quem conhecia o imenso amor, pôde entoar ao Pai
um digno canto de ação de graças. A oferta da cruz é uma oferta que o Filho faz ao Pai, porque ele foi fiel até a morte e morte de cruz, fiel ao Pai, a missão que o Pai lhe confiou. Isso se torna todo este elemento de agradecimento, de ação de graças. A isso visou e isso desejou rendendo graças. Então, na Eucaristia, ele rendeu graças. Esta realidade de celebrar, então, de forma eucarística, de ação de graças, porque o mistério da Eucaristia estava antecipando o mistério da cruz, essa grande ação de graças, de oferta do Cristo ao Pai. Então, a isso visou e isso desejou, rendendo graças na última ceia, e não cessou de fazê-lo na cruz. Não cessa de realizá-lo no augusto sacrifício do altar, cujo significado é justamente a ação de graças ou Eucaristia, e por isso é verdadeiramente digno, justo e salutar. Ora, então, toda essa realidade do Cristo que se entrega na cruz e se oferece ao Pai em ação de graças, esta realidade que os apóstolos celebraram na ceia, antecipando o mistério da cruz com os discípulos, ele deu graças, e também a nós, que celebramos hoje em ação de graças, damos graças a esta realidade da presença real de Cristo no meio de nós. Viver da Eucaristia, nos alimentar da Eucaristia, é nos alimentar do próprio Jesus Cristo. Nós nos alimentamos de Cristo e nos tornamos, ao nos alimentar do Cristo, o próprio Cristo que vive em nós. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua graça resplandeça sobre nós.